o cargo efetivo tem estabilidade. Provimento, concurso público, né? Professor, função de confiança e cargo em comissão. Esses dois sujeitos aqui são para as atividades de direção, chefia e assessoramento. Tá? O cargo em comissão, tá? Ele pode ser provido para tanto servidores efetivos ou não, tá? Que chamamos de cargos de carreira. A função de confiança, segundo a Constituição Federal, somente pode ser ocupado por um servidor efetivo. Bacana? Então, nós temos aqui 3 situações que não caem em concurso público, isso aqui despenca em concurso público, que é sobre cargo efetivo, cargo em comissão e função de confiança. Professor, aonde que nós vamos buscar a nossa principal referência sobre esse assunto? Na Constituição Federal, lá no seu artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, trata sobre isso. Olha só, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Parou. Então, segundo a Constituição Federal, ó, função de confiança, ó, função de confiança, exercidas exclusivamente por quem? Servidores de cargo efetivo. O que é servidor de cargo efetivo? É aquele que teve o provimento através de concurso. Claro, todos os cargos são criados por leis, por denominações e quantidades. Tanto os cargos efetivos quanto os cargos em comissão. Todos eles são criados por lei. Só que o cargo efetivo é aquele provimento por mérito, através de concurso público. Ele ocupou o cargo efetivo, ele, claro, cumprindo as regras de estágio probatório e de estabilidade, ele pode adquirir a sua estabilidade. Adquirindo a sua estabilidade significa dizer que ele passa a ser um servidor de carreira, significa dizer que ele passa o quê? Ele só poderá ser demitido em algumas hipóteses que nós vamos explicar no decorrer desse curso nosso, tá? Quais são as hipóteses de exoneração e demissão do servidor público que a gente vai explicar para vocês aqui. Então, isso aqui. Então, o cargo, aliás, é função de confiança exclusivamente por cargo efetivo. Aí vem o segundo conceito do artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. E os cargos em comissão, ó, cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira. Servidores de carreira, tá? 2 interpretações. Podem ser servidores efetivos, tá? Ou em comissão. Ou não, né? Ou não. São aqueles, tá? Cargos em comissão, aquelas pessoas que são nomeadas, tá? Por livre nomeação e exoneração. Está aqui. Então, cargos em comissão preenchidos por servidores de carreira. Tá? O carreira pode ser um efetivo, então efetivo pode ocupar um cargo de carreira, um cargo em comissão, e pode também ocupar uma função de confiança. Pode, bacana. Ok? Nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Então, está aqui. O que está falando aqui esse cara aqui? Está falando o seguinte, que os cargos em comissão, tá? Para ocorrer o provimento no cargo em comissão, vai ter uma lei que vai ditar as condições percentuais mínimos previstos em lei. Então, vai ter que ter todas as carreiras, vai ter que ter uma lei específica ditando as regras de condições para provimento, para preenchimento dos cargos em comissão e, se a lei preferir, definir os percentuais mínimos previstos, né? Definir os mínimos previstos. Bacana? Então, funções de comissão e cargos em comissão. Atenção, para aprender. Tenho certeza que você nunca mais vai esquecer isso. Ambos os cargos, função de confiança e cargo de comissão, têm um produto comum. Olha só. Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, né? Direção, chefia e assessoramento. Professor, eu quero aprender esse cara. Quer aprender esse cara? Tudo bem.
Então, você vai ter que ler esse cara aqui de novo, porque isso aqui cai em muitos concursos públicos, né? E vou passar para vocês aqui um macetezinho de concurseiro profissional. Função de confiança, servidor efetivo. 3F, F, F, F. Primeiro F da função, segundo F da confiança, terceiro F do efetivo. Tá? Cargos em comissão, servidor de carreira. C, primeiro C de cargo, segundo C de comissão e o terceiro C de carreira. Então é F, 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 função de confiança. C, 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 cargo em comissão. Bacana? Tá, tudo bem, entendi esse cara aqui. Professor, eu não entendi esse negócio aqui. Cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Um exemplo para vocês aqui. É como eu dou aula de muitos estatutos, né? Estatutos, lei orgânica no Brasil todo, né? E gosto desse assunto, a gente vai entendendo todas as categorias. Trouxe um exemplo para vocês prático aqui, olha só. Lá no Estatuto da Polícia Judiciária Civil, que é a Lei Complementar 407 de 2010, lá trata da corregedoria, um órgão, né? Então lá trata lá da corregedoria. Olha só, a Corregedoria Geral de Polícia Judiciária Civil, unidade de apoio estratégico especializado, tem a missão de controlar e orientar a atividade policial. Bacana, né? Então, esse cara aqui vai ser o quê? Um cargo. O cargo de quê? De corregedor geral, tá? Esse cargo de corregedor geral vai ser um cargo em comissão. Por que vai ser um cargo em comissão? Porque vai ser um cargo de direção, chefia e assessoramento, segundo a Constituição. Aqui no Estado chama-se DGA, tá? Direção, gerenciamento e assessoramento. Então, vai ser um cargo de direção. E esse cargo de direção, a própria lei diz o seguinte, que é um cargo em comissão, esse caso aqui, quem que pode ocupar esse cargo em comissão? Ó, a Corregedoria Geral de Polícia Judiciária, que é o corregedor, dirigida, o cargo de corregedor geral, dirigida por delegado de polícia nativa, classe especial, possuidor de curso superior de polícia, compete. Então, olha só, compete. Aqui vem as competências do cara que vai ocupar o cargo de corregedor geral. Nesse caso aqui, um exemplo prático da aplicabilidade, nos casos, corregedor geral é um cargo em comissão, tá certo? Cargo em comissão. Nesse caso, o cara que vai ocupar é um servidor efetivo. Condições. Qual que é a condição que ele colocou lá? Ele colocou que tem que ser delegado de polícia, tem que ser classe especial, ou seja, no último nível, na última classe da carreira dele, tem que ser ter curso, tem que estar nativa, não pode ser aposentado, tá certo? Tem que estar nativa. E outro requisito para ocupar este cargo em comissão é o seguinte, é que ele tem que ter o curso superior de polícia. Pronto, explicando esse cara aqui. Agora, tem determinados cargos, né? Tem determinados cargos que são criados em lei, por exemplo, o cargo de secretário de planejamento, cara secretário de planejamento. Na lei que criou o cargo, na lei que criou o cargo de a secretaria de planejamento, criou também os cargos. E entre esses cargos criou o cargo de secretário. Criou o cargo de secretário. Lá no cargo de secretário, lá na lei não colocou a obrigatoriedade de ser uma pessoa do quadro efetivo da secretaria ou do Estado, qualquer outro órgão. Ou seja, o governador ele vai escolher o cara de livre nomeação, qualquer um de livre nomeação e exoneração. Então está aqui para vocês. Então, os cargos em comissão, eles podem ser ocupados por servidores efetivos, tá? Ou não. Tá? Aí quem vai definir isso vai ser o agente que vai nomear, ou vai ser a lei. Voltando um pouquinho lá para o assunto, lembrei outra coisa para vocês aí, lá no secretário de planejamento. Mas o governador ele prometeu lá na política, na campanha, que todos os cargos serão por servidores efetivos. Pode, escolhe quem ele quiser.
efetivos ou não efetivos, tá certo? Ele escolhe quem ele quiser, a lei atribui. Agora, nesse caso aqui, ele só pode, ele vai escolher uma pessoa para ocupar esse cargo, desde que seja delegado da ativa, classe especial e possuidor do curso aí que está dizendo, né? Bacana? Então, vamos lá. Ó, test drive para você, tá? Test drive. Aqui são 9 questões de concurso que a gente vai fazer de forma bastante rápida, você fixar o conteúdo, porque aqui assim, você tem que fixar o conteúdo, na qual a gente trata esse assunto de funções de confiança e cargos em comissão. Ó, as funções, aqui um F, funções de confiança, 2F, serão exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo. Ó, 3F, então aqui está correta. Bacana? Vamos lá. Os cargos, C, em comissão, C, serão preenchidos por servidores de carreira. Ó, correta. Todas as questões de concurso, diversas bancas, né? 3, as funções, ó, F, de confiança, F, são exercidas por servidores ocupantes de cargos efetivos ou não. Opa, esse ou não aqui já deixou o quê? Errado. Por quê? Porque funções de confiança são exclusivamente efetivo. Exclusivamente efetivo, tá? 4. Funções, ó, de confiança, F aqui, são exercidas exclusivamente, bacana, ó, exclusivamente, por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, aqui está o quê? Correta. Ok? 5º, os cargos em comissão, ó, C, devem ser exercidos por servidores de carreira. Corretíssima, né? Então, 3C, né? 6, os cargos, C, em comissão, C, somente podem ser preenchidos por servidores de cargo efetivo. Ó, tá certo, né? Opa, tá errado, né? Ó, aqui tá, ó, CCF. CCF não é, ou é FFF ou CC. Então aqui está errado. 7. A obrigatoriedade das funções de confiança, ó, funções F, só serem preenchidas por titulares de cargo efetivo. Ó, a obrigatoriedade? Correto. Tá? Aí, correto. 8ª questão. As funções de confiança, ó, F, devem ser preferencialmente. FF não é preferencialmente. FF é o quê? É exclusivamente. Já está errado. Não vou nem ler o restante aqui. Tá certo? 8, 9. As funções de confiança, ó, F, a serem exercidas por servidor público. Aí, servidor público, tá? Aí, ó. Aí não, servidor público, né? Ele vai ser exercido por servidor público, mas tem que saber se é efetivo. Tá? Mas tudo bem, vamos continuar. Destinam-se apenas aos cargos técnicos, científicos e chefias. Está errado, porque aqui tem a regra do DCA. Direção, chefia e assessoramento. Então, essa questão aqui está errada. Bacana? Está errada. Fechou? 10? Vamos apagar aqui. Não tem erro, cara. Não tem erro. FFF ou CCC. Né? Pronto. Né? Aqui o professor passa o conteúdo e passa também o macete, né? Um exercício rápido aqui, mais um. TRE Alagoas, excesso 2012, cargo de analista. Funções de confiança são aquelas exercidas por pessoas investidas em cargo público comissionado. Está errado, né? Por quê, professor? Primeira coisa, ó, funções de confianças, né? É F, né? Efetivo, né? Ó, cargo comissionado, carreira, né? Tá errado. Então aqui seria ocupante de cargo efetivo, tá? Então para corrigir isso aqui, cargo público comissionado. Então tá errado, né? Bacana. Então uma questão fácil aí, é só você lembrar do macetezinho FFF e CCC que você não erra, né? Artigo 4º. Os cargos de provimento efetivo da administração direta, das autarquias e das fundações criadas e mantidas pelo poder público serão organizados e providos em carreiras. Então, daí. Já expliquei esse cara aqui, né?
Então, todos os cargos de provimento efetivo, ou seja, cargos lá que vão fazer parte de quê? De uma carreira. Tá? Aqui no estado de Mato Grosso, nós temos aí, salvo engano, nós temos 27 carreiras. Né? 27 carreiras. Por exemplo, a minha carreira era a carreira de gestor governamental. Lá então, tinha os cargos de gestor vinculados a essa carreira. Temos a carreira da Polícia Judiciária Civil, que temos 3 cargos vinculados a essa carreira, que são policiais, delegados, são delegados, investigadores e escrivão. Por exemplo, magistério estadual, tá? A LOPEB, a Lei Complementar 50, lá tem professor, técnico administrativo e pessoal de apoio, todos esses cargos efetivos vinculados à lei. Então, nós temos aí todos os cargos, nós temos uma lei. Então, existe o estatuto que vai dizer essas regras de direitos, deveres, né? Direitos, deveres, responsabilidades, proibições, concurso público, nomeação, provimento, todas essas regras do concurso público, né, da sua vida funcional, e mais uma lei de carreira. Na lei de carreira, um dos pontos mais importantes que lá vai definir o que nas leis de carreira? Nas leis de carreira vão definir as atribuições detalhadas de cada cargo, ok? E as regras de promoção e progressão, principalmente. Quinto, tá? O quinto e o sexto é um artigo muito importante, porque são artigos exclusivos da Lei Complementar 04. Ou seja, como a 04 ela teve como norte a Lei 8.112, né, que tem uma referência que é a Lei Federal, a Lei 8.112, né? Então nós temos o que aqui? Essa aqui é divergente. Né? As carreiras serão organizadas em classes de cargo, observadas escolaridade, a qualificação profissional, exigidas bem assim a natureza e a complexidade das atribuições a serem exercidas e manterão correlação com a finalidade dos órgãos ou entidades que deva atender. Comigo aqui. O que estamos falando aqui do artigo 5º? E falou assim, todas as carreiras, né? Quando a gente fala em carreira, nós estamos falando o seguinte, é o oposto de quê? De cargo isolado. Quando a gente fala de carreira, significa dizer o seguinte, o cara ingressa numa carreira, no decorrer do tempo ele vai se movimentando nessa carreira. Tá? E essa movimentação ela vai ser por classes ou ela pode ser por nível, que a gente vai falar mais para frente. Tá? Então, toda carreira ela tem que ter o quê? Uma movimentação. Por exemplo, aqui, classes, né? Classes, né? Então, aqui no estado de Mato Grosso, tá? Nós temos aqui uma carreira, no caso aqui, que é de escrivão de polícia, tá? Não esqueçam esses valores aqui. Então, nós temos aqui, como é que são os planos de carreira? Nós temos classe, tá? E nível. Classe vai ser na horizontal, ó. Tá? Classe horizontal. Então, nós temos aqui letra A, B, C e D. Então, você entra na A, depois você cumpriu as qualificações da A e conseguiu os requisitos da B, você é promovido para B, C e assim por diante. Então, isso aqui é... E, claro, cada movimentação dessa, você vai ser recompensado com um aumento de salário real. Tá? Então, nível, tá? Então, temos os níveis aqui, que vai avaliar avaliação de desempenho e tempo de serviço, e aqui qualificação técnica e tempo de serviço também. Então, você vai se movimentar. Então, no estado, então esse do estado aqui, que a gente fala de classe, tá? Essa classe aqui, ela chama-se de quê? De horizontal. Tá? Que ela é chamada de promoção. Tá certo? Falou em promoção, você vincula a horizontal. Ou tem algumas leis de carreira que chama de progressão horizontal. Tá? Progressão horizontal. Nível vai ser vertical. Então, classe é a divisão básica da carreira, que agrupa os cargos da mesma denominação, segundo o nível de atribuição e responsabilidade, incluindo aqueles das funções de direção, chefia, assessoramento ou assistência. Bacana? Então, sem muitas explicações, vamos para o parágrafo 2º. As classes serão desdobradas em padrões, os quais correspondem à remuneração do cargo. Professor, quais são esses padrões? Aqui no estado de Mato Grosso, esses padrões são
letras. Tá? Então, você ingressa na A, depois você passa para B, depois para C, D, ou, por exemplo, no caso que eu coloquei ali da polícia, ele trocou a última classe, que seria a D, por classe especial. Tá? 3. As carreiras compreendem classes de cargos do mesmo grupo de profissional, reunidas em segmentos distintos, escalonados em níveis básico, auxiliar, médio e superior. Tudo bem, tranquilo. Por exemplo, tem carreira que na classe A, a coluna do A é de nível médio. Exemplo. Aí o cara estudou, ele se graduou, ele pula para B. Na B, o cara passou a ser curso superior. Na C, especialização. Então, ele vai agrupando, tá certo? E as regras desses requisitos de promoção, cara, é o seguinte. As regras desses requisitos de promoção, vai acontecer o seguinte, essas regras aí. Essas regras, gente, onde vão estar essas regras, não é na LC 04. Essas são nas suas respectivas leis de carreira, que são leis específicas que vão tratar sobre isso. Artigo 6º. Quadro é o conjunto de carreira e em comissão, quadro é o conjunto de carreira ou em comissão, integrantes das estruturas do órgão, órgão da administração direta das autarquias, fundações criadas e mantidas. Ok, então esse é o quadro, né? Quadro de pessoal, chamado lá no RH de lotossonograma. Professor, quero exemplos. Tudo bem. Eu trouxe aqui um organograma da Secretaria de Estado de Saúde, né? Quando eu estive lá em 2005, né? Eu tive a oportunidade de contribuir com o regimento interno daquela época, claro que já alterou o regimento interno, e lá eu fiz um organograma. Tá? Esse organograma aqui, ele não existe mais, tá? Já tem outros, né? Porque a estrutura ela é dinâmica, ela muda, né? Mas aqui dá para explicar. Tá? Então nós temos aqui, professor, olha aqui, órgãos. Isso aqui é um órgão. No caso, qual que é o órgão? Saúde. Aí nós temos aqui, esse cara aqui, Secretaria Adjunta de Gestão. Tá? Então, na Secretaria Adjunta de Gestão, o cara que comanda aqui é o secretário adjunto. Então, o cara vai ocupar um cargo em comissão, comissionado. Né? Cargo em comissão pode ser um servidor efetivo ou não. Né? Quem vai definir isso vai ser a lei específica. Né? Nesse cargo aqui, só tem esse cara aqui? Não. Você tem os cargos efetivos. Qual que é a unidade aqui? Secretaria Adjunta de Gestão. Tem mais aqui? Tem. Você tem mais cargos em comissão aqui. Por exemplo, de assessoramento, tem cargos em comissão. Tem mais? Sim. Tem os terceirizados. Então, está aqui para vocês para explicar o famoso quadro. Quadro é o conjunto de carreira, que eu falei, os cargos efetivos ou não, e em comissão que estão determinada estrutura para a galera aí, tá? O terceirizado foi por conta própria. PGE, MT, FCC 2016, cargo de administrador. Aí, uma questão de concurso para a galera aí. Vamos fazer essa questão, mas eu quero fazer uma explicação. O que eu disse para vocês? Se vocês vão fazer concurso público, uma banca desse porte, FCC, cara, que faz aí vários concursos no Brasil todo, concursos federais, o cara que elabora questões sobre o estatuto, o cara sabe tudo sobre a lei complementar, a lei 112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. E aí ele fala, cara, você tem que montar umas questões aí do concurso aí, concurso do Estado, por exemplo, PGE, Procuradoria-Geral do Estado, tá? PGE. Aí ele sabe que a lei estadual, ela tenta seguir a lei federal. Não consegue em 100%. Eu disse para você que 80% é igual das duas, mas tem 20% de diferença. E aí, olha só, o examinador, a FCC no caso aqui, o que ela fez? Ela pegou só o que tem na Lei Complementar 04 para forçar você, meu amigo e minha amiga, em quê? Forçar você a estudar a L4. Professor, eu vou estudar só... Eu não vou estudar a LC 04 porque eu tenho de cabeça a lei 8.112.
mas 20% não está lá, só está aqui. E ele cobrou exatamente os 20%. Está aqui. Considere as seguintes definições. Né? 1. Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um servidor. A ser cometido a um servidor. O cara aqui é o cara que é chamado de cargo público. Todo cargo tem atribuições? Sim. Tem responsabilidade? Sim. Quem? É o servidor. Divisão básica da carreira. Opa, é uma carreira. Se é uma carreira, não é cargo isolado. Então, ela vai se movimentar. Se ela vai se movimentar, ela se movimenta através de quê? Classes e níveis. Vamos ver se é classe ou nível. Que agrupa cargos da mesma denominação. A, B, C e D. Segundo nível de atribuições e responsabilidades, inclusive aquelas de funções de direção, chefia e assessoramento. Gente, isso aqui é o artiguinho 5º, salvo engano, artiguinho 5º, parágrafo 5º da Lei Complementar 04. Estamos falando de classe. Conjunto de carreira e, em comissão, integrantes da estrutura dos órgãos da administração direta, da autarquia, das fundações criadas e mantidas pelo poder público. Esse cara aqui, nós estamos falando do quadro. Como é que o senhor sabe, professor? Ah, que eu estudei, né? Esse cara aqui nada mais é do que o artiguinho 6º da lei. Ou seja, então nós temos aqui o nosso gabarito muito fácil a questão, principalmente para quem estudou aqui o professor Luiz Antônio. Essa aqui é a letra C de casa, né? Último artiguinho da nossa aula, tá? Último artiguinho. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. O que é isso, professor? Gente, é o seguinte, a administração pública ela é profissional. Se ela é profissional, você tem que receber pelo seu trabalho. Então, ela não quer, você não pode, gente. Então, a administração pública ela é profissional. Professor, esses casos previstos em lei, nós temos diversos casos. Por exemplo, no Poder Judiciário, eu fui convocado para ser jurado. Se eu sou convocado para ser júri, se eu sou convocado para ser jurado, eu não vou receber por esse serviço, né? Ah, fui convocado para ser mesário. Também, né? Então, salvo em lei esses casos aí. Bacana? Comigo aqui. Vamos fazer 2 exercícios com vocês aqui. TRE Paraná, CESP 2009, cargo de analista. Olha essa questão, que importante. Vai enriquecer muito nossos estudos. A Constituição Federal permite que alguns agentes públicos desempenhem as suas atividades de forma gratuita. A Constituição permite... Tá. E aí, professor? Pô, professor, me deu um nó, professor. Eu conheço a Constituição de ponta a ponta. Tá? E na Constituição eu não me lembro, professor, de falar sobre esse assunto. Tudo bem, concordo. Concordo contigo. Tá? Eu também tenho bastante conhecimento sobre a Constituição e lá eu não me lembro que a Constituição verse sobre esse assunto. Mas, professor, eu sei, professor, que existem várias situações que os serviços públicos são desenvolvidos de forma gratuita. É o famoso agentes honorários, por exemplo, jurado, mesários e assim por diante. E aí, professor? É aí, claro, né, que essa resposta, essa pergunta que eu trouxe, porque é uma questão polêmica que ajuda você a fixar o conteúdo, essa questão está correta. Está correta, eu trouxe a justificativa para vocês. Comigo aqui. Essa informação não consta expressamente na Constituição Federal de 88. Mas temos na doutrina os agentes honoríficos, que são particulares, que auxiliam a administração e, em regra, de forma gratuita, como mesários eleitorais, membros e juntas eleitorais e jurados. Então, aí para vocês, a Constituição não tem isso de forma expressa, mas também não proíbe também. Então, essa questão aqui, ela é correta, questão importante, questão doutrinária sobre o Estatuto do Servidor Público. DPU CESP 2016, cargo de analista. Somente nos casos previstos em lei poderá haver a prestação gratuita de serviços ao poder público? E aí, professor? E aí, essa questão é o seguinte, a questão está correta. Por quê? Tanto no Estatuto da Lei Complementar 04 do Servidor Público Estadual, lá traz claramente, lá no seu artigo 7º, que
que a prestação gratuita só pode ocorrer com uma lei assim permitindo, quanto lá na lei 8.112. Né? Então, está aí para vocês, somente nos casos previstos em lei poderá haver a prestação gratuita de serviços ao poder público. Ou seja, a regra geral, o cara é um profissional, ele tem que ter a sua devida remuneração. Pronto, encerramos aqui essa primeira parte da aula. Tá? Essa primeira parte da aula a gente trabalhou mais assuntos do que nós deveríamos, mas é muito importante porque nós vamos ter uma visão de futuro para a gente já ter outros assuntos que nós vamos trabalhar de forma exaustiva. Vem comigo aqui. Olha que mensagem de encerramento. Os bons dias lhe dão felicidade. Os maus dias lhe dão experiência. Ambos são essenciais para a vida. A felicidade te faz doce. Os problemas te mantêm forte. A dor te mantém humano. As quedas te mantêm humilde. As quedas te mantêm humilde. O êxito te mantém brilhante. Mas só Deus te mantém de pé. Profundo, hein? Reflitam sobre isso. Profundo. Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique like.